Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, toda quinta é dia de leitura aqui no canal. E eu quero ler um trecho, o início deste livro aqui, Júlia, uma releitura feminista do clássico 1984 de George Orwell, obra autorizada pelo espólio de George Orwell, tá? Então, uma releitura feminista de 1984 e eu quero ler para vocês, né, especificamente. Esse é pela editora Jangada, né, mas uma edição maravilhosa. Quero ler o começo deste livro aqui para vocês sentirem um, as semelhanças, né, e ao mesmo tempo diferenças. Foi o homem da seção de registros quem começou, todo desavisado em seus modos impertigados e sinistros, seu jeito superior de antepensar. Era ele a quem se me chamava de velha miséria. Para Júlia, ele não era 100% novidade. O pessoal das seções ficção, registros e pesquisa almoçava no número 1300, portanto, todos os rostos eram conhecidos. Mas até então ele tinha sido apenas o velha miséria, com cara de quem havia engolido uma mosca, que mais tossia do que falava. Camarada Smith era seu nome verdadeiro, embora, de certa maneira, camarada nunca tivesse combinado com ele. Claro que se alguém se sente tolo chamando uma pessoa de camarada, é 1000 vezes melhor não falar com ela. Ele era franzino e tinha boa aparência, bonitão, ou seria, se não parecesse sempre tão azedo. Nunca era visto sorrindo, a menos que fosse o falso esgar de piedade do partido. Júlia cometeu o erro de sorrir para ele uma vez e, em troca, recebeu um olhar de azedar leite. As pessoas diziam que ele era excelente no trabalho, mas que não progredia porque seus pais eram impessoas. Isso o amargurava, supunha-se. Não obstante, era vergonhosa a maneira como Sime o atormentava. No Ministério da Verdade, Sime trabalhava na seção de pesquisas, elaborando termos da nova língua. O objetivo das palavras desse novo vocabulário era purificar a mente das pessoas, mas aprendê-las era um pé no saco. A maioria confundia tudo, mas Smith, velha miséria, sequer dizia não bom, sem que isso parecesse queimar sua boca. Sim, me via nessa situação um motivo para segui-lo por aí e agir como seu melhor amigo, sobretudo para metralhá-lo com termos da nova língua, e ver o sujeito se contorcer. Smith também não tinha estômago para execuções públicas. Portanto, Sim me falava sobre os enforcamentos que presenciara, reproduzindo os ruídos dos homens estrangulados e dizendo que gostava de ver as línguas deles rolando para fora. Smith ficava verde. Era esse o tipo de diversão que Sim apreciava. Júlia havia conversado com um homem apenas uma vez, quando eles se sentaram próximos em uma mesa da cantina. Na época, ela ainda nutria esperanças em relação a ele. Havia pouquíssimos homens atraentes, na verdade, e ela pensou que Smith seria uma paquera para espantar o tédio dos dias. Portanto, ela matraqueou com mais entusiasmo do que era normal sobre o novo plano de 3 anos, e como a ficção teve a sorte de conseguir novos funcionários, só elogios ao grande irmão. Aliás, como andava a sessão de registros, em vez de responder, ele disse sem olhar aos olhos: Então, você trabalha com uma das máquinas de ficção? Ela riu. Eu conserto tudo quanto é coisa que quebra, camarada. Não é uma máquina só. Seria uma máquina e tanto essa aí que eu teria de consertar o dia todo. Sempre vejo você com uma chave inglesa, ele disse. Os olhos dele foram parar na faixa vermelha da Liga Antissexo de Juniores da cintura dela, e em seguida se afastaram depressa, como se ele tivesse tomado um choque. Júlia percebeu que o pobre coitado estava com medo dela. Ele pensou que Júlia estava prestes a denunciá-lo por crime sexo, como se ela pudesse enxergar alguma obscenidade que ele estivesse ruminando. Bem, não houve muita coisa a partir daí. Eles terminaram de comer em silêncio. A situação mudou no dia em que O'Brien foi à sessão de ficção, uma morosa manhã de abril de maus ventos, quando toda Londres chacoalhava e gemia e parecia prestes a sucumbir nas próprias bases. Com a entrada de O'Brien, a ficção virou um hospício, todos exibindo como conseguiam trabalhar duro,
Mas a equipe de Júlia era puro silêncio. Ela passou a manhã inteira no passadiço, observando em vão no aguardo das bandeiras amarelas, sinal de que alguém precisava de um concerto. Normalmente, elas pipocavam como ervas daninhas, e Júlia ficou o dia todo perambulando com a mesma cantilena. Camarada está chacoalhando, agora não funciona. Você poderia só dar uma verificada? A maioria das solicitações de serviço não passava de uma desculpa para escapulir a fim de bater papo e tomar gin. E Júlia sempre fazia sua parte, desligando a máquina e fingindo sair em busca da fonte do problema inexistente. Naquele dia não houve um único pio na casa. Todos estavam com muito medo de ser considerados sabotadores por O'Brien. Júlia passou a manhã andando pelo passadiço, desesperada por um trago, mas consciente de que bastava um cigarro para parecer ociosa no aspecto criminal. A ficção era uma fábrica em um salão amplo e sem janelas, que ocupava os primeiros 2 andares subterrâneos do Ministério da Verdade. O espaço era dominado pelo maquinário das histórias. 8 máquinas colossais que se pareciam com simples caixas de metal reluzente. Quando abertas, seu interior revelava um conjunto desconcertante de sensores e engrenagens. Apenas Julia e sua colega, S, sabiam como entrar ali sem causar danos. O mecanismo central era caleidoscópio. Ele tinha 6 conjuntos de garras que selecionavam e transportavam elementos da trama. Centenas de peças de metal que eram apanhadas e descartadas até encontrar um grupo que se encaixasse. Esse molde bem-sucedido era montado, também por máquinas, em uma chapa magnetizada. A chapa era mergulhada em uma bandeja de tinta e em seguida girada para fora. Estampava um rolo de papel. O pedaço de papel com a impressão era cortado. Um gerente de produção o liberava. O resultado era uma impressão matricial chamada, de modo jocoso, de cartela de bingo, que codificava os elementos de uma história: gênero, personagens principais, cenas importantes. Certa vez, um funcionário da reescrita tentou ensinar Júlia como interpretá-los, mas era em vão. Mesmo depois de 5 anos na fábrica, para ela, esses elementos poderiam ser algo como caracteres pictóricos do leste asiático. Ela observou um gerente de produção retirar uma nova impressão do rolo e sacudi-la para secar a tinta. Quando concluiu que estava boa, ele a enrolou, inseriu-a em um cilindro verde e o colocou dentro de um tubo pneumático. Do lugar onde estava, Júlia conseguiu ver a trajetória do cilindro por um emaranhado de mangueiras de plástico translúcido no teto que ia até o compartimento na ala sul da sala. Era na reescrita, onde homens e mulheres se sentavam em filas compridas e murmuravam em ditógrafos, transformando cartelas de bingo em romances e histórias. Mas nessa etapa não havia nenhuma máquina envolvida, e o interesse de Júlia acabou ali. Ela não perdia o fascínio pelo maquinário de histórias, por seu funcionamento e pelo que poderia dar errado. Sabia como as tintas eram produzidas e adorava explicar por que o azul causava problemas. Sabia como o papel ficava firme e o que poderia fazê-lo grudar ou vincar. Sabia de um modo insuportável quando uma peça precisaria ser substituída às pressas e como enviar a solicitação sem ser barrada pelo Comitê de Bens Capitais. Mas dos livros que eram o resultado final, ela pouco sabia e se importava ainda menos. E esse é o início dessa incrível distopia, Júlia, a releitura feminista do clássico 1984, com maestria inigualável, e você vai amar, eu tenho certeza. Então, não perca essa leitura. Os dados, as referências bibliográficas das leituras ficam sempre na descrição do vídeo, para você copiar e colocar nas suas redes de busca, e assim descobrir aonde pode adquirir o seu exemplar. Fica aqui a dica da leitura, ótimas leituras e boa semana para vocês.